Olá meus queridos, sejam bem-vindos a mais essa aula da nossa série do zero até o seu primeiro trade. Na aula de hoje a gente vai começar de fato a colocar a mão na massa, tá? Já te expliquei algumas coisas sobre a corretora, algumas coisas para você ver ali no TradingView, né? Então indicadores, como que eu uso o TradingView, algumas coisas nesse sentido. Hoje eu quero dar para vocês uma aula sobre Price Action. Price Action basicamente é quando você consegue de forma fundamentalista, ou seja, você tem um embasamento técnico, olhar para o gráfico e dizer o que vai acontecer com maior possibilidade, tá? Porque o Price Action, ele busca tentar prever o próximo movimento. Então, quando você está olhando para operações com médias móveis exponenciais, por exemplo, são operações que estão já no passado, tá? Então, a média cruzou, você só vai entrar no próximo candle, ou seja, você toma sua ação depois que acontece o cruzamento. Da mesma forma, se você olhar, por exemplo, para o RSI, que é ali o nosso índice de força relativa, você espera ele atingir ali a região dos 70, 80, 90 para abrir um short. Então, basicamente, a diferença do Price Action para essa outra análise, onde você está olhando mais indicadores, é que no Price Action você vai fazer o movimento de forma antecipada, tá? Você vai agir antes de acontecer. E quando a gente fala de agir antes de acontecer, isso pode até parecer maluquice, mas vou mostrar pra você que na prática que isso realmente funciona, tá? Antes de começar o vídeo, eu só queria pedir para que vocês me acompanhem nas redes sociais. Tô deixando aqui o meu Instagram e o meu Telegram. Se inscreva no meu canal do YouTube, compartilhe esse vídeo, curta e me ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas. Além disso, eu tô aqui na minha tela com a minha corretora, a OKX, que é a segunda maior corretora do mundo, quando o assunto é derivativos de criptomoedas, tá? Então, se você ainda não tem uma conta na corretora ou tem conta em outra corretora, recomendo que você crie sua conta na OKX. Estou usando e adorando essa corretora, e aí eu tô deixando aqui um link para você criar sua conta, tá? Criando a conta por esse link, você pode concorrer até $10 mil. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Sobre o Price Action, basicamente você tem que entender que existem vários padrões gráficos. Então, vou desenhar aqui para vocês aqui em cima alguns padrões gráficos que a gente pode ver acontecendo. Você tem, por exemplo, o famoso ombro, cabeça, ombro. E o que vem a ser um ombro, cabeça, ombro? É exatamente isso que o próprio nome já diz, tá? Você tem aqui parecendo com um ombro, depois você tem uma cabeça e depois você tem ali parecendo com outro ombro. Você tem esse formato aqui parecendo uma montanha. Basicamente isso aqui é um padrão de reversão de tendência. Por quê? Porque você está tendo uma tendência vindo de baixo e aí depois que acontece esse padrão, bem nessa região aqui, a tendência inverte e começa a cair, tá? Então você tinha uma tendência de alta, agora você tem uma tendência de queda. Esse aqui seria um dos padrões gráficos. Existem vários outros padrões gráficos. Existe, por exemplo, o famoso topo duplo. Topo duplo é exatamente o que o nome já fala, tá? Então basicamente você tem a formação de dois topos subsequentes. Então você teve um topo que se formou aqui e um novo topo que se formou aqui. Só que eles dividem a base, tá? Isso aqui é uma coisa importante de se perceber. Como eles dividem a base, basicamente você tem que fazer uma operação depois que rompe essa base. Então você entra vendido depois que rompeu a base, buscando exatamente uma região mais embaixo. E como que você faz para colocar o seu alvo? O alvo é a altura desse topo duplo, a partir do rompimento. Então seu alvo seria exatamente essa região aqui. Mais para frente eu vou trazer para vocês alguns outros padrões gráficos, tá? O que eu quero dizer para vocês é que com os padrões gráficos, você consegue identificar o que está acontecendo no gráfico e procurar exatamente estes padrões. Então vai facilitar bastante seu trade, desde que você consiga encontrá-los. E hoje o padrão gráfico que eu quero mostrar para vocês é o de cunha descendente, tá? Descendente, você já sabe que é uma coisa que tá caindo, ela tá descendendo, tá? Então você tem basicamente isso aqui como sendo uma coisa descendente. Você tem ali os topos cada vez mais baixos e os fundos também cada vez mais baixos. O que seria então uma cunha? Seria um formato parecendo de um triângulo, onde você pega todos esses fundos e unem eles a uma reta, tá? Da mesma forma você vai fazer com os topos que estão se afunilando. Então você teria um formato mais ou menos assim, tá? Perceba que isso aqui parece até um triângulo, parece exatamente isso aqui acontecendo, ó. Você tem exatamente isso aqui acontecendo. E o que vem a ser então uma cunha descendente? Basicamente é uma zona de consolidação do preço. O preço ele vinha subindo no caso da cunha descendente, tá? Ele atingiu esse nível aqui aonde ele não conseguiu mais ter um grande movimento. A partir disso ele começou a consolidar dentro dessa figura gráfica de cunha. Depois disso aqui ele vai continuar o seu movimento de alta, tá? Então ele precisa fazer exatamente o rompimento dessa LTB. A hora que ele conseguir fazer o rompimento dessa LTB, aí de fato a gente tem esse movimento de alta sendo retomado.
tomado. Algumas coisas que você precisa saber sobre cunha. Primeiro, para ser uma cunha você precisa desses topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Exatamente como está acontecendo aqui. Segundo, a cunha, assim como qualquer outra figura gráfica, um outro triângulo, outra coisa nesse sentido, você pode de fato fechar ela, tá vendo que aqui essa que eu desenhei em cima tá fechada, né? Porém, essa que eu desenhei embaixo, ela tá aberta. Não faz diferença, tá? O conceito da cunha, ele é bem claro. Basicamente, você tem os topos e os fundos cada vez mais baixos. Não importa se vai fechar ou se não vai fechar. Outra coisa que você precisa saber é que o padrão gráfico por si só, ele não dá para você tomar suas decisões. Você precisa de confluências. Então, você precisa, por exemplo, saber sobre suportes e resistências, coisa que eu já ensinei para vocês. Eu estou deixando nesse card bem aqui para que você consiga assistir esse vídeo. Por que suportes e resistências? Imagina o seguinte, se a cunha subiu bem aqui, ó, ela tá nessa região bem aqui, você entra comprado, você concorda comigo que você vai perder dinheiro? Por que você vai perder dinheiro? Porque depois o movimento ele continua para baixo, ou seja, você não teve ali o rompimento da cunha. Então, quando você vai saber que é de fato o momento de você entrar numa cunha? Confluência, tá? Confluência é o segredo dos trades. Nesse caso em específico, você poderia buscar, por exemplo, por um suporte. Suporte, como eu já falei para vocês, assista esse vídeo para que você entenda claramente o que é um suporte. Mas vamos dizer que tem um suporte bem aqui. Essa zona do suporte é uma ótima zona de entrada, de abertura de long. Por quê? Você tem uma figura aonde indica alta, você tem exatamente a ocorrência de um suporte ali atrás, tá? Então, entrando aqui, você está mais protegido. Outra forma de você entrar numa cunha, além do suporte, é esperar, então, o rompimento, tá? E você vai entrar no que a gente chama de pullback. Pullback, pessoal, é basicamente um movimento de correção. Então, você tinha a cunha, ela estourou para cima, ela fez exatamente um pullback, ou seja, ela caiu e depois ela vai continuar indo para cima. E aí o pullback é exatamente essa correçãozinha que ele faz aqui, muitas das vezes em cima de um suporte, tá? Então você pode ver que depois do rompimento, esse segundo fundo aqui, ó, o fundo do pullback, ele é em cima, tá? Ele não vai lá embaixo buscar liquidez. É exatamente nessa região aqui. Então aqui é uma ótima região de entrada. E por que eu falei para vocês que isso aqui provavelmente é um suporte? Muitas vezes a cunha, você vai ver isso aqui, ó, e até esse topo aqui sendo resistência, como sendo exatamente a formação de um suporte. Mas não todas as vezes, tá? Mas qual que é a questão? Se você consegue aliar um suporte com esse pullback, seria um ótimo ponto de entrada. E basicamente eu falei para vocês aqui aonde você entra em uma cunha. Tá? Que você pode usar outras coisas. Você pode ter a confluência através de um RSI, de um volume, do suporte da resistência. A melhor estratégia basicamente é você juntar tudo isso, tá? Então, nesse caso, a gente já sabe que a cunha vai romper para cima, no caso aqui já até rompeu. E aí a próxima dúvida que pode ficar é, beleza, mas até aonde eu vou colocar meus alvos? Vou ensinar para vocês o que eu gosto de fazer. O primeiro alvo da cunha, ele vai ser bem nessa região aqui, desse último topo, tá? Então nessa região já pode colocar um primeiro alvo. O segundo alvo da cunha vai ser exatamente no topo anterior, que é essa próxima região. Então eu gosto de colocar os alvos seguindo os topos das cunhas, tá? E aí o terceiro alvo seria exatamente o topo da cunha. Pode ser que você tenha alguns outros topos aqui dentro, tá? Você talvez teve um movimento assim e depois caiu. Então, embora você possa ter esse movimento, o alvo que eu gosto de utilizar como sendo o terceiro e último é exatamente o topo da cunha, tá? E agora, sem mais delongas, vamos ver isso acontecendo na prática. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Recentemente, eu fiz bastante dinheiro operando Bitcoin com esse exato movimento aqui, ó. Talvez você não vai conseguir ver de primeira vez, então você precisa treinar o seu olho para buscar as cunhas. Mas repare que a gente tem aqui essa linha embaixo, depois a gente tem essa linha em cima. Repare outra coisa, esse topo primeiro foi mais alto do que essa zona aqui onde a gente tem o segundo topo, e foi mais alto do que o terceiro, e foi mais alto do que esse outro topinho aqui. Da mesma forma, os fundos cada vez mais baixos, tá? Você tá vendo aqui que os fundos estão sendo cada vez mais baixos. Então, isso é uma cunha por conta desses fatores. Tá que o desenho, ele nem sempre vai ficar um triângulo bonitinho, mas você precisa focar nessa questão dos topos e fundos. Beleza, a gente já tem aqui essa cunha. E aí, o que acontece? Vamos planejar uma entrada. Olhando aqui para trás, você vai ver que você vai ter um suporte bem nessa região aqui, ó. Que é um suporte, inclusive, bem forte. Então, beleza, a gente já sabe que aqui embaixo a gente tem um suporte. Então, vamos desenhar aqui o suporte. Como eu já mostrei para vocês, eu gosto de desenhar o retângulo, ou às vezes até um canal, tá? Beleza, então aqui eu acabei de desenhar o que seria um suporte. Uma ótima zona de entrada é exatamente essa região do suporte. Repare que se você abre um long aqui embaixo, até o alvo, que seria o topo da cunha, estamos falando de 22% só no Bitcoin, sem alavancagem. Eu costumo fazer meus trades alavancados
alocado em 10 vezes, tá? Essa entrada aqui te daria um retorno de mais de 200%, só utilizando o conceito de cunha e o conceito de suporte. Além disso, se você tivesse perdido essa região, uma possível nova entrada seria exatamente no pullback. Mas repare que esse movimento do Bitcoin em específico, ele não fez um pullback, tá? Então basicamente ele só foi para cima e agora sim ele tá fazendo ali uma base de preço. Então o Bitcoin tá construindo aqui uma bandeira de alta, tá? Essa bandeira é bem parecida com a cunha e basicamente ela vai ficar lateralizando aqui e depois voltar a subir. Inclusive é isso que eu acredito que vai acontecer com o Bitcoin nos próximos dias. Nessa aula de Price Action, eu queria falar para vocês um pouco sobre esse conceito, você se antecipar as coisas acontecendo e mostrar essa que para mim é a minha figura favorita de se operar em função de Price Action. Só que o segredo, pessoal, é buscar a confluência, tá? Junta ali o Price Action com os indicadores, com RSI, com suporte e resistência, esse tipo de coisa. Então, abraços e até o próximo vídeo.